começamos a nossa aula de Fundamentos Filosóficos. Hoje nós vamos falar essencialmente sobre Platão, ou sobre Sócrates e Platão. Vamos ver aí até onde a gente consegue ir nessa nossa 1h30. Bom, nós estamos aqui, eu vou voltar só um pouquinho cadê? Como que volta esse troço? Espera aí. Aqui. Então, só para a gente voltar aqui um pouquinho, a gente viu lá toda a história da filosofia desde o século VII a.C., passando então pela função do mito lá, entendendo aqui o mundo grego como essa grande mistura de povos, essa grande mistura de sociedades. Vimos a virada cultural e a libertação do mito no mundo grego, o nascimento da filosofia e os primeiros filósofos da physis aí, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parmênides, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras e Demócrito. E aí agora estamos num momento de transição da sociedade grega, do mundo grego, que se dá então o que nós chamamos de período antropológico. O período anterior de todos aqueles filósofos é chamado então de período cosmológico, ou período pré-socrático, né? Porque antecede então as ideias de Sócrates. Sócrates é considerado o filósofo mais importante do mundo grego, justamente por sua atividade, pelo modo como Sócrates então discutia e pensava a filosofia. Então esse período antropológico ele tem uma característica. Esse período antropológico ele tem uma característica bem importante. Primeiro, nós temos uma mudança radical no modo de pensar grego, justamente por todos aqueles eventos que estão marcados ali pelo surgimento das polis e pela participação do ser humano, do homem, no seu estado, com a política. Então, tudo aquilo que que vocês viram lá naquele vídeo enorme, né, sobre a democracia grega, que eu me empolguei bastante, tudo aquilo então vai ser o cenário, o contexto desse período antropológico. O que muda necessariamente? A passagem da physis, a passagem da physis para o logos. Não, isso aqui não está nesses meus slides mais antigos, mas assim, o que muda é o objeto de estudo do pensamento grego. O objeto desse pensamento grego vai ter uma mudança radical. Esses filósofos agora, a partir de Sócrates, não vão estar mais preocupados ou com seus questionamentos centralizados na physis ou na origem do universo, e sim no modo como o ser humano, no modo como cada indivíduo age, participa e influencia ao mesmo tempo que é influenciado pelo meio, é influenciado pela natureza. Então a gente tem a mudança da physis para o nomos. Isso. Da physis para o nomos, que é justamente a ideia de a nomeação das coisas, o controle, a ideia de controle que o grego vai ter sobre si próprio e sobre o seu mundo. Até então, ainda que se buscassem estabelecer as relações com a origem das coisas, né, com as physis das coisas, o grego não tinha uma noção de controle. Né? O átomo, as sementes, as physis agiam independente da vontade humana.
Agora, a vontade humana, o controle humano vai estar atrelado, o desejo humano vai estar atrelado ao pensamento filosófico. E aí um desses elementos que valorizam o controle, nossa mãe! Um desses elementos que valorizam esse controle humano é justamente o nomos, a possibilidade e a garantia de que o ser humano consegue nomear a natureza, dar nome, dar conceito. Dar conceito é uma forma de controle muito grande, porque eu olho para um objeto e conceituo, ou seja, digo para esse objeto, ou digo como eu entendo esse objeto. Então o conceito é uma tentativa de absorver a natureza e controlar a natureza dentro das discussões, dentro das ideias, dentro desses nomes que eu atribuo a tudo, não só a natureza, como também a própria natureza humana. Então existe essa mudança no mundo grego, onde o homem, né, o ser humano como em si, e aí a gente vai falar muito mesmo nessa designação o homem, justamente por aquilo que a gente discutiu lá no outro vídeo, de que o homem é considerado o único cidadão. Então as discussões vão estar centralizadas nesse elemento importante para a relação política, para a democracia, que é a figura masculina, que é o homem. Inclusive, exatamente esse período todo, esse movimento todo, desde a antiguidade, que coloca a figura masculina sempre no centro das discussões do indivíduo, né? Sempre se fala o homem, e a gente vê essa proliferação aí, essa manutenção de uma divisão completamente sexista, onde o homem fica sendo o personagem importante e todas as outras coisas secundárias, como a gente vê também na democracia grega. Bom, então essa mudança trouxe o homem como centro, como medida das coisas, e por isso chamado então o período antropológico, do grego anthropos, né, de estar ligado a essa figura do homem, do ser humano, e essa mudança da physis para o nomos, controlado esse nomos, que é o conceito, o nome da coisa, pelo logos, né, que a gente viu lá na sala de aula, a logia, o logos, né, o logos grego, diferente da logia no latim. O logos grego, quando o grego pronunciava a palavra logos, ele estava querendo comunicar uma fala, o dizer de algo, né? Então o logos é a fala, é o dizer, o modo como algo é dito. Então o logos justamente é aquilo que dá força, que fortalece o nome. O nome ele vai ter força à medida em que ele é utilizado em proveito de uma determinada causa. Isso vai ser extremamente importante na democracia, justamente por isso a retórica ganha uma enorme importância, porque a forma como o grego se utilizava do logos em razão do nomos garantiria, inclusive, que as pessoas não só o entendessem, como aceitassem e aprovassem suas ideias. Então, a defesa, por exemplo, dos nossos amigos intitulados sofistas, né, do Sócrates, por Sócrates, é justamente que os sofistas diziam que o homem era o centro de todas as coisas e que o homem deveria ser habilidoso tanto com uma espada como com sua língua. Então, a habilidade, a destreza, a técnica que é ensinada, que é valorizada na época, as técnicas de guerra, elas são aplicadas a discurso, a fala, né, nas ágoras. Então, da mesma forma que o sujeito deveria ser habilidoso com sua espada, ele deveria ser habilidoso também com sua língua, porque ele deveria, então, degladiar, debater com as outras pessoas e convencer ali as pessoas de que o pensamento dele, de que a lógica dele estava correta. Então, nomos e logos, os elementos mais importantes, aí, os objetos mais importantes do período antropológico.
O Sócrates ele vai ser a figura principal nesse período, justamente porque ele vai acabar montando uma lógica diferente, organizando a sua lógica diferente, e essa lógica vai contra, muitas vezes, na maioria das vezes, ao Estado grego, né? A forma como esse Estado grego está passando e está tentando meio que sobreviver em meio a tantas guerras, em meio a tantas turbulências. E o Sócrates ele vai numa contramão, inclusive, dos principais personagens desse novo Estado grego, que eram aqueles a qual Sócrates chamava de sofista. Sofista significa falso sábio. Lembra que a gente conversou na aula que nós tivemos ali os pitagóricos, aqueles seguidores do Pitágoras, que depois que a escola pitagórica lá na Península Itálica ela é queimada, e o Pitágoras vai embora e ninguém sabe exatamente onde ele vai morrer. Existem alguns relatos de que Pitágoras morre ali na região da ilha da Sicília e tudo mais, mas depois desse acontecimento, os pitagóricos, aqueles que seguiam Pitágoras, que estavam lá na grande escola e seita do Pitágoras, acabaram meio que ficando órfãos, né? Porque eles abdicaram de tudo o que eles tinham para entrar na escola pitagórica e aí não tinham mais para onde voltar. Muitos desses pitagóricos, muitos dos discípulos do Pitágoras, vão voltar então para a Grécia, ali para a região de Atenas, e vão estar ali exercendo suas atividades na região de Atenas. O que eram essas atividades? Esses caras eram os grandes professores, por assim dizer, daquela época. Eles ensinavam as pessoas a encadear um pensamento filosófico e utilizar esse pensamento filosófico nas discussões das ágoras. Então esses caras ensinavam, por exemplo, o que ali já era considerado a arte da retórica, a arte do falar bem, ou seja, a arte de utilizar o nomos, utilizar o logos em favor do nomos, né? Utilizar o discurso em favor do conceito. E aí organizar o seu conceito num discurso lógico. A retórica vai ser completamente importante, inclusive porque a retórica não é um dom, né? Então a própria noção de dom, daquilo que o ser humano é bom, que é bom para fazer, ou já nasceu bom para fazer, que era um conceito inclusive antigo, aquilo que é um conceito inclusive ligado à ideia mitológica de que você nasce ali, por exemplo, Apolo te dá o dom da batalha, te dá o dom da guerra num cara que era muito bom em espadas, né? Numa luta de espada, por exemplo, ele era abençoado, ele tinha lá um dom que era dado por um deus. Então essa ideia de dom vai mudar agora no período antropológico, e o dom, entre aspas, vai ser exatamente a aplicação de uma técnica. Então o dom vai ser... os gregos vão entender que o dom natural não existe, e que quanto mais um ser humano, uma pessoa treina, por exemplo, para a batalha, mais ele fica bom. Então a técnica, a tecne, né, ela vai ser superior a o que era chamado de arete. Arete é a virtude no grego, né? Então nós temos a virtude grega chamada de arete, e a tecne, neste momento, a técnica vai sobressair, vai ser mais importante que a virtude. Cadê? Não, a retórica aqui é um instrumento de discurso, tá? Não necessariamente uma reflexão. A retórica, ela é o discurso. Tá? É diferente, por exemplo, quando a gente fala que uma questão é retórica, ou seja, ela não precisa de resposta, né? Que seria uma questão reflexiva. Aqui a retórica ela tem no entendimento de habilidade de fala, habilidade do discurso. Bom, a crítica ao sofista vai ser dada justamente porque nessa atividade esses caras, entre aspas, vendiam
os seus conhecimentos, treinavam as pessoas nessa arte e, inclusive, não produziam nada novo, eles não tinham atividade filosófica, atividade de pensamento diferente. O que esses caras faziam? Ensinavam aquilo que já existia, ou seja, repassavam seus conhecimentos de forma mecânica, de forma estruturada, e para que as pessoas pudessem utilizar essa forma de conhecimento para defender os seus argumentos. Então, o Sócrates vai ver que esses caras eram considerados sábios da época, né? Então todo mundo ia buscar esses caras, buscar essas pessoas que ali eram se intitulavam filósofos e tinham essa habilidade. Então buscavam esses caras para também adquirir essas mesmas habilidades, adquirir essas técnicas de falar bem. E isso o nosso amigo Sócrates vai chamá-los de sofistas, que em grego significa falso sábio. Justamente porque era uma falsa sabedoria, era apenas uma reprodução. Não existia na crítica de Aristóteles, ou de Aristóteles, na crítica de Sócrates, não existia pensamento, produção de pensamento era apenas uma reprodução. E, da mesma forma, o Sócrates vai criticar os filósofos da natureza por conta dessa preocupação com a physis, com a origem das coisas. Essa crítica justamente se dá porque, como eu falei na aula passada, de Parmênides e Heráclito ali para baixo, todo mundo era meio que contemporâneo, então viveram ali no mesmo momento que Sócrates estava vivendo. Então Sócrates conheceu Parmênides, né, conheceu Heráclito, Empédocles, Anaxágoras foi um dos professores de Sócrates, era um dos mestres de Sócrates. Então, aquela galera que defendia a physis, os filósofos da natureza, eles estavam ali atuando no mesmo momento, contemporaneamente a Sócrates. E aí ele criticava, então, essa forma de conhecimento, essa forma de filosofia, justamente porque para ele não tinha nenhum fundamento pensar na origem, mas e sim pensar através das coisas que se via. Temos então, por exemplo, a história, não sei se eu cheguei para contar para vocês, a história do encontro do Sócrates com o Parmênides, né? Então tem lá no diálogo intitulado Parmênides o encontro do Sócrates com ele, né, dentro de uma ágora em Atenas. E aí lá nesse encontro com o Parmênides, o Sócrates tem uma grande decepção. Sócrates vai ávido por todas as discussões filosóficas e questiona Parmênides sobre alguns elementos da sua filosofia, e o Parmênides vai ridicularizar o Sócrates em praça pública. Ao fazer isso, o Sócrates fica bem chateado. Espera aí que eu estou lendo. Priscila, não podemos falar de uma... Quando a gente fala de forma científica, é porque a gente tende a meio que confundir aí inicialmente essa ideia de ciência e filosofia. E a gente precisa fazer essa separação de conhecimento filosófico e do que é o conhecimento que a gente chama de científico. Lembra que o conhecimento científico ele só surge na Idade Moderna, e aí a gente está muito antes da Idade Moderna, então a gente só não pode fazer uma comparação achando que é igual. O que a gente pode entender aí esse nomos, essa vivência do nomos de forma científica? Nós podemos dizer que o Sócrates, assim como Platão e Aristóteles, tentaram estabelecer um procedimento para o pensar. Um procedimento para a forma de pensar. Né? Então, por exemplo, que era uma crítica que o Sócrates fazia aos sofistas. Esses caras não têm procedimento de pensamento. Esses caras não têm qualquer pensamento lógico, eles não desenvolvem qualquer lógica de pensamento, eles apenas reproduzem a lógica de outras pessoas. Então, tanto Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vão ter essa preocupação de dizer assim, pensar não é reproduzir, e nem muito menos pensar de qualquer jeito. Pensar tem um procedimento.
Nós não podemos chamar esse procedimento de científico, né? Até porque a ciência tem uma característica bem diferente. Mas podemos aí entender que essa forma de pensar com um procedimento lógico, estabelecendo um procedimento, uma função para esse pensamento, seria aí o embrião do que o homem renascentista vai resgatar para fundamentar esse novo conhecimento moderno que vai ser a ciência. Então é meio que assim, por isso que Sócrates, Platão e Aristóteles são os mais importantes, e o Sócrates nesse ponto tem uma importância enorme, porque a gente pode afirmar que eles vão ter uma grande influência no pensamento renascentista lá a partir do século XIV. Sim, Rodrigo, é por isso que a gente diz que tudo nasceu da filosofia. Por quê? Justamente porque esse movimento do Renascimento vai resgatar a filosofia grega. Eu vou fazer aqui um pequeno parêntese só para a gente ilustrar um pouco. Nós sabemos que a Idade Média é chamado de período de trevas da filosofia, né? E aí, por ser considerado um período de trevas da filosofia, ela tem uma característica de não ter nenhum desenvolvimento filosófico nesse período. Então a gente tem muitos historiadores, muitos filósofos que vão defender que durante a Idade Média todo o conhecimento estava preso com a igreja, estava encarcerado com a igreja e a gente não teve desenvolvimento. Tem um cara que eu gosto muito chamado Jacques Le Goff, que ele vai defender um pouco o contrário disso. Ele vai inclusive dizer que a Idade Média é essencial para a filosofia e que na Idade Média tivemos sim muitos desenvolvimentos filosóficos, ainda que atrelado ao pensamento cristão. Mas a gente teve atividade filosófica, né? Não foi um completo estado de escuridão, como se, nossa, o homem não pensava durante a Idade Média. Não era isso. Então a Idade Média existia um pensamento filosófico, é um pensamento filosófico voltado para uma característica, para um fim, para uma finalidade, mas existia um pensamento filosófico. O que acontece é que, como a igreja detinha o controle e até mesmo a posse de muitos dos escritos, e a gente vai ver depois por quê, acabava que a igreja também determinava o que eles deveriam conhecer. Então, por exemplo, as primeiras universidades, elas foram financiadas, estavam... não é bem ali... vamos supor que seriam alienadas no sentido de que elas só conheciam o que a igreja liberava. E ainda mais, não era a grande massa que conhecia, era aqueles que buscavam estudar. Então é meio que assim, dentro das universidades, que eram controladas pela igreja ali a partir do século XI, século XII, depois a gente vai estudar um pouco mais esse período, eu vou trazer um pouco da ideia do Jacques Le Goff para vocês. Mas dentro da primeira ação das universidades, era meio assim, tipo, vamos estudar Sócrates, né? Vamos estudar Platão. O clérigo, o padre, né, chamava de clérigo na época, o professor, ele passava a ideia de Sócrates que estava atrelada, ou de Platão, que estava atrelada ao pensamento da religião, ao pensamento cristão. Então não se falava, por exemplo, o conhecimento da ideia, a ideia revelada, até hoje tem muito disso mesmo. O conhecimento da ideia, por exemplo, a que a gente vai ver sobre a separação do mundo das ideias e do mundo dos sentidos com o Platão, o Platão vai defender, por exemplo, que a ideia é revelada ao sentido, a razão universal revela a verdade à razão humana. Então isso vai ser transformado em quê? Deus revela a verdade para o ser humano. Então, assim, todo esse conhecimento ele vai ser utilizado para um propósito. Tá? Então, por isso que a gente tem aí essa ideia aí defendida por muitos de que não existe produção do conhecimento ali, que o conhecimento vai estar aprisionado na igreja.
né? Depois a gente vai ver isso melhor, eu vou contar bem essa história para vocês. Deixa eu tentar voltar, agora a gente acabou fugindo do negócio, tentar voltar aqui pro nosso amiguinho Sócrates. Então Sócrates vai ter uma grande importância, ele vai criticar os sofistas por essa atividade e os filósofos da natureza por estarem, então, pensando em coisas que não eram necessariamente aquilo que o que era necessário para aquele momento. O Sócrates vai ter uma máxima, que é esse conhece-te a ti mesmo, que vai ser justamente proveniente dessa história que eu estava contando com o Parmênides. Né? Nesse encontro do Parmênides, a partir do momento em que o Parmênides ridiculariza Sócrates em praça pública, o Sócrates vai então definir ali, prometer ali, que ele nunca mais vai abrir a boca e proferir nenhuma palavra sem que ele tivesse certeza do que ele estava dizendo. E aí isso acaba sendo o fundamento da filosofia socrática, a ignorância. Quando Sócrates, entre aspas, abre a boca, volta a falar e defender filosofia, ele usa o fundamento da ignorância, né, dizendo aí que só sei que nada sei, e a ideia do conhece-te a ti mesmo vem como um dos fundamentos, dizendo que o conhecimento nasce a partir de você, a partir de si próprio. Então, para que eu produza conhecimento, para que eu conheça algo, antes é necessário conhecer a forma como eu penso, conhecer a mim mesmo. Bom, daí o nosso amiguinho Sócrates vai, já estou com Descartes ainda aqui, o nosso amiguinho Sócrates vai então falar vai elaborar a maiêutica. A maiêutica, ela é necessariamente um método baseado no diálogo. Para Sócrates, o método então que deveria libertar o pensamento das simples opiniões. Segundo Storig, um filósofo historiador, a maiêutica vem exatamente da influência que o Sócrates tem de sua mãe e de seu pai, que a sua mãe era parteira e o seu pai era escultor. Então Sócrates dizia que nós, para produzir conhecimento, deveríamos nos conhecer, partir de nós mesmos, superar as opiniões individuais para parir a verdade, dar à luz a verdade, esclarecer, né, a verdade, e esclarecimento a partir da superação das opiniões individuais e esculpir a verdade, chegar aos conceitos. A essência ou a verdade, entre aspas, era produto de um procedimento, era como se eu pegasse uma rocha dura, uma rocha crua, né, uma rocha do nada, sem qualquer forma, e começasse a esculpir alguma coisa a partir dessa rocha nua, né, dessa rocha crua. Ou seja, essa rocha, no seu estado natural, seria uma simples opinião. Eu simplesmente jogo essa opinião no mundo como uma rocha, como uma pedra está no mundo. E a maiêutica, então, iria esclarecer, dar à luz àquela obra, dar à luz à arte, parindo a verdade e esculpindo o conhecimento. Esculpindo o conhecimento, chegando a esses conceitos, que era a noção do nomos. Bom, então olha a discussão com Sócrates. Sócrates vai afirmar que os sentidos humanos, eles estão apenas para características ou para compreensões individuais. Os sentidos são individuais, ou seja, cada um de nós, cada ser humano, cada indivíduo sente da sua forma, tem as suas próprias sensações. Se eu tenho minhas sensações, minha forma de coletar as informações pelos sentidos completamente individual, esses sentidos apenas formam em mim simples opiniões. Então, os sentidos são individuais e formam apenas simples opiniões. A razão ou o pensamento, ele é geral. Então, eu tenho aí conceitos, verdades, né? Eu tenho o nomos e o logos aí que vão dar o funcionamento dessa razão. Essa razão, ela precisa superar as simples opiniões.
seja, eu só posso chegar a conceitos e a verdades se essas verdades forem gerais, né? Se eu tenho a verdade não só para mim, ou pelo menos um conceito que seja inteligível, que seja compreensível não só para mim, como também para todas as pessoas que participem deste diálogo. Então o conceito ele deve ter essa característica de uma razão geral, superando simples opiniões. Então eu tenho a minha opinião, o outro fulano tem a opinião dele, o B, o C e o D, cada um com a sua opinião. Ao dialogar, nós chegamos a um consenso, a um conceito geral. Esse conceito geral, ele se aproxima de uma verdade. Até porque o Sócrates, ele não afirmava, ele não defendia a existência de uma verdade absoluta. Mas nós, pelo discurso, pelo diálogo, pela conversa, nós poderíamos nos aproximar das verdades, entendendo essas verdades como conceitos gerais. É lógico que essas verdades poderiam modificar. O Sócrates vai dizer que quanto mais pessoas se colocam nesse diálogo, quanto mais pessoas se colocam nessa discussão, mais essas características gerais vão modificar. Então eu posso pegar, por exemplo, e chegar e conversar com, isso a gente vai ver lá no banquete, ele vai dizer assim, a gente está chegando a uma conclusão aqui, se chegar mais uma pessoa, a gente está chegando a uma ideia aqui, se chegar mais uma pessoa, mais duas, mais três, a gente pode mudar essa ideia. Vai depender de como o outro vem com a sua simples opinião e o que essa opinião vai mudar na opinião de todos. E a gente pode, né, simplesmente chegar ou mudar essa opinião geral, essa verdade geral. Então, a cada nova discussão, essa verdade, esse conceito geral pode sofrer modificações. O que não significa que antes não era verdade. No entanto, essa verdade ela não é absoluta. Então, a cada vez que a gente conversa, a cada vez que o método dialógico, que a maiêutica é colocada em prática, essa verdade pode ser modificada, pode atingir outras configurações. Tá? Bom, a alma, para o Sócrates, é a sede das atividades morais e pensantes do homem. O Sócrates vai ser o primeiro na filosofia grega em que vai considerar a psique como um elemento humano. A psique grega era entendida como um dom, né, do universo, da deusa psique. Então até esse pensamento estaria ali, até o momento, atrelado, essa razão humana, atrelado a uma razão universal. E o Sócrates vai dizer, não, a psique é a sede da consciência, é a sede das atividades morais e pensantes. Priscila, não necessariamente uma compilação de ideias. Vamos pegar assim essa tua noção de compilação. Era como se ele pegasse assim, tem várias pessoas conversando, todas as pessoas vão dizendo suas opiniões, e aí, nesse fato, essas pessoas participando desse discurso vão se libertar das suas opiniões, vão transcender, vão ir além das suas opiniões individuais e chegando a uma verdade geral para aquelas pessoas. É assim que se chega ao conceito, né? ao nome das coisas. Então aí isso também está discutido no Crátilo, né? Quando ele fala, é assim que a gente chega nos conceitos. Eu posso chegar a outras pessoas aqui e a gente mudar o conceito daquela coisa, porque a gente muda a função, a gente muda a forma como a gente compreende, a gente muda tudo. O objetivo era justamente transcender o que se chama aí de ideia individual como verdade, ir além da opinião para uma coisa, um conceito em que fosse inteligível, compreensível para todas as pessoas que participassem. Então isso, inclusive, é uma vivência em sociedade, isso faz parte da ideia da própria democracia, né? Chegar a esse conceito geral. Bom, a alma então passa a ser a sede das atividades morais e pensantes do homem. Sede significa aquilo que tem em si toda a atividade de pensamento, ou seja, a razão humana está na alma, ou seja, na psique, e também a virtude, aquilo que faz o ser humano decidir o que é certo e o que é errado, o seu caráter moral.
isso tudo é uma particularidade, uma característica da psique, que é a alma. Então a alma, ou a psique, sede das atividades morais e pensantes do homem. E o Sócrates acreditava que o conhecimento só poderia ser alcançado verdadeiramente por uma boa alma. Ou seja, o conhecimento, assim como mesmo essa tentativa de chegar às verdades gerais, era produto de um homem virtuoso, ou seja, de um ser humano, de um homem que não queria corromper a ideia dos demais. O fruto da verdade geral deveria estar na discussão do conceito, na discussão da ideia, daquilo que se tem como opinião, mas sem a tentativa de corromper a opinião dos demais. Então, o conhecimento para o Sócrates era a virtude de uma boa alma, de uma boa psique. Somente o homem virtuoso, sem intenção de controlar os demais, sem intenção de controlar o pensamento dos outros ou de conduzir o pensamento dos outros, é que poderia realmente produzir um certo conhecimento. Lógico, essa forma de pensar é uma crítica ferrenha às tiranias de Atenas, né, e a todos os movimentos ali políticos que se tinham na cidade de Atenas, em que um queria ser melhor do que o outro. Nós temos sequência de governos tirânicos em Atenas, e ele vai dizer, cara, isso daí para mim não é conhecimento, esses caras não têm boa intenção, eles não são virtuosos, e aquilo que eles falam é apenas o que eles acreditam, eles não estão preocupados com a verdade, eles só querem que os outros aceitem e sigam aquilo que eles querem. Então isso vai ser uma crítica também a essa forma de governo, a essas tiranias, a que Atenas também vai vivenciar. E é lógico que a gente viu lá, dentre as primeiras formas democráticas, entre aspas, estão aí também alguns governos, algumas tentativas tirânicas de sobreviver. Governos, né, anteriores. Bom, então para o Sócrates, o homem é racional, capaz de pensar, transcender, ou seja, ir além das individualidades para chegar às verdades gerais. Sócrates tinha um negócio bem bacana também, que eu acho bem legal, que é o Daemon, escrito Daemon, né? Daemon. O Daemon, ele era uma espécie de demônio mesmo, de demôniozinho, de figurinha, de entidade, que ficava meio que servindo aí entre o bem e o mal dentro da condução do nosso pensamento. Então era como se a gente tivesse a ideia, como a gente nesses desenhos animados, né, que a gente vê lá o anjinho e o diabinho. Então o Daemon, tanto podia ser o anjinho como o diabinho, o Daemon ele conduzia o pensamento, poderia conduzir esse pensamento, ou influenciar o pensamento, tanto para o bem como para o mal. A gente deveria escutar o nosso eu interior, o nosso Daemon, e o Daemon para conduzir, logicamente, para o bem. Bom, até meados do século XVII, XVIII, nós entendíamos Sócrates apenas como um personagem. Né? Isso porque Sócrates vai aparecer. Sócrates nunca escreveu, né? Nunca escreveu uma só palavra. O Sócrates, inclusive, era avesso à ideia de escrita. Ele dizia que a escrita aprisionava o conhecimento. E aí, justamente, a escrita... ele vai dizer que a escrita aprisiona o conhecimento justamente porque nós estamos numa época também em Atenas em que a linguagem escrita está sendo muito utilizada e as primeiras leis foram escritas. Então as leis, lógico, a escrita das leis elas vão favorecer e muito essas mudanças, principalmente nas formas de governo em Atenas, na forma de governo grega, mas elas deixam um legado, é isso que tem que ser feito. Então para o Sócrates, a escrita ela aprisiona o conhecimento, ela tira a liberdade do pensamento porque faz com que você pense exatamente ou apenas naquilo que está escrito ou parta daquilo que está escrito para pensar. E para ele o pensamento deveria ser livre
através, né, das livres opiniões, entrando em contato aí com outros, no debate com outras. Bom, até o século XVIII, a gente enquanto sociedade ocidental, entendia Sócrates como um personagem de Platão, estando nas obras de Platão. Então Sócrates não era considerado uma pessoa que havia existido, era um personagem de Platão, e a própria ideia, o que Platão ou Sócrates diria, acabavam se confundindo, né? A filosofia de Platão com a filosofia de Sócrates era apenas filosofia de Platão, porque Sócrates era considerado uma personagem. A partir do século XVIII, com uma nova organização, com uma nova proposição, inclusive, da história da psicologia e a descoberta de outras obras, do qual Sócrates também era personagem, por exemplo, com Xenofonte, um cara que escreveu que também usou Sócrates como personagem, mas através de uma forma de chacota, né? Ele usava o Sócrates em obras chamadas de comédia, né? De uma forma mais fazendo chacota com a figura de Sócrates, além de outros também que citavam a figura de Sócrates em suas obras. Então começa-se a diferenciar o Sócrates, ou aquilo que o Sócrates produzia, do Platão. Hoje, por exemplo, se considera pensamento socrático aquilo que compõe os diálogos de Platão. Né? O Platão escreve, é aquele que registra registra praticamente tudo que o Sócrates falou. Sócrates nunca escreveu nada, tudo que a gente conhece de Sócrates é por influência do Platão. Então, os diálogos de Platão registram o pensamento socrático, e o Platão em si ele vai ter as suas ideias mais expostas na República, no livro chamado, na obra chamada A República, que é de onde eu tiro um pouco desses elementos que nós vamos falar agora sobre o Platão. Platão era um apelido. Platão não era o nome desta criatura. O nome dele era O nome dele era Aristócles. Tá? O nome verdadeiro de Platão é Aristócles. E aí, Platão era um apelido. Não se sabe necessariamente de onde vem esse apelido. Alguns livros, algumas obras dizem que que Aristócles tinha as costas largas, a região dali das omoplatas largas, e aí atribuem a isso, o seu apelido de Platão. Tem gente aí que defende, por exemplo, que o apelido do Platão vem por ocasião das Olimpíadas. Antes de ser filósofo, Platão era atleta. Ele tinha aí como nosso presidente um histórico de atleta. Então Platão foi atleta, participou das Olimpíadas. Não vai pra rua não. Ô vizinho. Então, Platão, ele participou das Olimpíadas e diziam ali que na maldade que o Platão só chegava em último lugar e por isso só ganhava a medalha de Platão. E aí, não ganhava nenhuma medalha, ficava só no gosto. Então tem várias histórias aí com relação a esse apelido do Platão. O fato é que o nome dele era Aristócles. Beleza. O que o Platão vai fazer aí, então? Ele vai ter uma grande influência e vai reunir aquilo que era produzido por outros filósofos. Aquilo que era reunido por outros filósofos. Então ele vai pegar aí muito do que... Espera aí que agora vem um monte de coisa aqui sem eu... Lucas, isso aqui a gente vai ver lá no empirismo, tá? Esse negócio de ideias simples, ideias complexas.
O Comte vai ter alguma coisa nisso daí também. Mas o Comte é mais o positivismo, ele não vai falar de ideias simples e complexas. Mas a gente vai ver isso no empirismo. Priscila, não, a consciência, nesse sentido que você está dizendo, essa consciência que impulsiona o homem ao bem, ela é própria da psique. A psique é responsável por conduzir o pensamento do homem e também é responsável por decidir o que é certo e o que é errado. A psique, ela é moral também. Ela é moral. Ela faz parte da própria concepção de moralidade do homem. Só que nessa concepção de moralidade é lógico que a moral ela pode ser boa ou ruim. É o que ele chamava isso de demon, né? Que seria aquilo que conduziria o pensamento a uma coisa ruim e o que conduziria o pensamento a uma coisa boa. Mas bom e ruim é uma característica moral e a moral é da psique, é um dos elementos da psique. Beleza? Olha esse negócio. Isso, seria exatamente superar, essa é a ideia de superar, Malvina, essa é a ideia de superar as individualidades para chegar num elemento geral, num conceito comum. Então eu supero a minha opinião, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, outros colegas têm a deles, as opiniões deles sobre determinado assunto. Assim que era escrito, assim, se você for ler os diálogos do Platão, é assim que começa. Vem lá um cara, vamos pegar, por exemplo, o banquete. No banquete está todo mundo lá em volta da mesa, jantando, rindo e blá, 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 blá. E aí vira um cara lá, que eu esqueci quem é, o que faz a pergunta, mas vamos lá. Vira um cara lá e diz assim, Sócrates, o que é o amor? E aí o Sócrates vai conduzir a discussão sobre o que é o amor. E cada um dos filósofos, cada um daqueles que participam do banquete, que estão sentados à mesa, vão falar sobre o que eles pensam do amor. O que é o amor para cada um deles. Então, cada um, isso inclusive é uma atribuição da própria democracia, todos têm direito à fala. Então, quando se pergunta, quando se joga, se faz a pergunta o que é o amor, se joga a responsabilidade para todo mundo discutir a mesma coisa. Então, todos vão definindo ali o que é o amor. Esse direito à fala é a opinião individual. É o que o que o Sócrates chama de simples opinião. É uma opinião individual. Então eu vou escutando essas opiniões e a gente vai então tentando chegar a um elemento comum. Esse elemento comum, essa concordância, entre aspas, ali entre aqueles participantes, seria o que é se aproximar dessa verdade geral para Sócrates. Então chega-se, no final do banquete, a uma, entre aspas, conclusão de que o amor ele é entendido, ele é compreendido de 3 formas, né? Existe o amor erótico, o amor fraterno e o amor às coisas superiores, que seria o eros, o philos e o ágape. E aí lá se fala, por exemplo, hoje, por exemplo, quando se fala em amor platônico, né? O amor não correspondido, justamente porque no banquete Platão defende uma forma de amor não correspondido. E aí usa-se essa expressão amor platônico justamente para aqueles amores, daquelas formas de amarem que não são correspondidas. Em suma, aquele crush que não te dá a mínima é um amor platônico. Justamente porque no banquete o Platão vai falar de uma forma de amor e de um amor que não é correspondido. Normal, Caroline, normal. Normal. Faz parte da gente. Quem nunca teve um amor platônico, né? É normal. Bom, então beleza? Era assim que acontecia. Chegava, é assim que fundamenta-se todas os diálogos do Platão, né? Chega sempre um cara lá, o Sócrates está numa boa lá, de boaça, sentado lá na praça. O Sócrates, para quem não sabe, era uma figura bem engraçada, porque ele não tinha a aparência de um grego comum, né? O Sócrates era obeso, gordinho,
não usava sempre a mesma roupa, andava maltrapilho, descalço, não gostava de tomar banho. Era um negócio assim, tipo, e mesmo assim a galera sentava lá para encher o saco do Sócrates. Sócrates, o que é essa parada aí? Meu Sócrates, o que é o belo? Sócrates, o que é a verdade? Sócrates, o que é o nome? Sócrates, e aí o Sócrates dizia, pô, pelo amor de Deus, me deixa em paz, eu só quero, sei lá, comer minha maçãzinha aqui em paz. Mas era muito assim, né? Tipo, a galera chegava, perguntava algo para Sócrates e o Sócrates devolvia a pergunta. E aí começava então a buscar e a confrontar essas verdades individuais. Beleza? Bom, o Platão então, ele vai registrar, né? A gente já faz essa separação agora. O Sócrates vai ser, o pensamento de Sócrates vai estar ali nas obras, nos diálogos de Platão, e essa parte que nós vamos pegar da epistemologia, que é o desenvolvimento do conhecimento. Nossa, olha só, esse negócio não fica... É isso aí, mas esse é o verdadeiro trabalho, Priscila. Tem que discutir para chegar a um conhecimento, um consenso, e aí produzir o trabalho. É assim que a gente faz trabalho em grupo. Por que gado, gente? Que é isso, Alex? Que agressividade é essa, Alex? Bom, deixa eu lembrar agora que a gente estava. Ok, então divisão, Sócrates, os diálogos, e Platão, isso que a gente vai começar a discutir agora, é retirado exclusivamente do livro chamado A República. Então Platão vai fazer o quê? O que é necessariamente o pensamento de Platão? Beleza, Alex, estou zoando também. O pensamento de Platão é a reunião, então, de várias discussões filosóficas. Então tem uma influência muito grande do que Empédocles já havia feito, né, com os filósofos anteriores a ele, reunindo ali a ideia de Parmênides e de Heráclito, né, nessa divisão do mundo em que um lado tudo flui e o outro nada muda. Então nós temos, lembram lá de Empédocles, em que nós temos um mundo onde tudo é mudança, que seria o mundo macrocósmico, e um mundo onde nada muda, que seria então o mundo microcósmico. Essa influência também vem de Pitágoras, que dividia o mundo físico do mundo dos números, o mundo dos números sendo então aquele originário ou aquele que explicaria o mundo físico. E também vai ter muito da ideia de Sócrates pela busca das verdades ou pela busca das essências. Então o Platão ele vai mudar um pouquinho essa ideia e vai constituir a sua teoria. O primeiro elemento, então, da teoria platônica, puramente do Platão, é justamente o dualismo mente e corpo. Platão vai dividir o mundo, vai usar a mesma divisão que o Empédocles e que Pitágoras fez, mas vai chamar, ou vai renomear essas dimensões da divisão dualista através de mundo dos sentidos e mundo das ideias, sendo o mundo das ideias superior ao mundo dos sentidos. Então, lá naquela divisão, o mundo das ideias fica na parte de cima, o mundo dos sentidos na parte de baixo. E a relação dessa dualidade é unilateral, entendida por Platão que o mundo das ideias origina ou é mais importante que o mundo dos sentidos. Assim, o Platão vai defender uma ideia de conhecimento inato, né, que seria a primeira vez na história da filosofia em que o filósofo vai defender o inatismo das ideias, porque ele vai dizer que tudo o que existe no mundo dos sentidos já existe em sua forma perfeita no mundo das ideias. Então ele vai dizer que, da mesma forma que a gente tem aqui a árvore no mundo dos sentidos, ou seja, eu vejo a árvore, eu consigo sentir a árvore, eu consigo tocar na árvore, essa árvore ela é uma cópia imperfeita da árvore perfeita no mundo do mundo das ideias. Então, no mundo das ideias, eu tenho a essência perfeita de tudo aquilo que existe no mundo dos sentidos.
Beleza? Eu vou usar um exemplo que eu acho muito legal do livro O Mundo de Sofia, onde o filósofo ensina lá para a menininha que o mundo das ideias é como se fosse uma forma de um bolo. Então, a forma do bolo significa que é a forma perfeita para se fazer um bolo. Eu pego, para eu fazer um bolo, eu coloco os ingredientes desse bolo numa forma. Então, a forma representa o mundo das ideias. Quando eu vou lá, pego, bato a massa do bolo, coloco a massa do bolo na forma e ponho ela para assar. Quando eu desenformo o bolo, quando eu tiro esse bolo da forma, eu tenho ali um bolo no mesmo formato de sua forma, mas não tão perfeito quanto a própria forma. Por quê? Quando a gente faz esse processo de tirar o bolo da forma, ficam algumas migalhas lá na forma. Inclusive, quando a gente vai lavar, a gente tem, né? Por isso que a gente precisa lavar, vai tirar lá as migalhinhas, aquilo que sobrou da massa na forma. Então, o Platão ele vai ter uma ideia muito semelhante a esse exemplo. Ele vai dizer que tudo que existe no mundo existe da sua forma perfeita no mundo das ideias. É como se eu tivesse lá no mundo das ideias a forma perfeita da árvore, a forma perfeita do cavalo, a forma perfeita do homem, a forma perfeita da mulher. O homem perfeito, a mulher perfeita. E no mundo dos sentidos, quando existe a passagem do mundo das ideias para o mundo dos sentidos, nós temos então uma cópia imperfeita. E é por isso que nós somos tão diferentes. Então, não era a perfeição individual, era uma perfeição geral. Sim, eu estou tentando fazer isso. Então essa perfeição era geral, porque assim, se o próprio Platão está dizendo que tudo no mundo dos sentidos, ou seja, tudo que existe no mundo material é uma cópia imperfeita, então o indivíduo é imperfeito, não é perfeito. O que é perfeito é o superior, o mundo das ideias. É como se tivesse assim, o mundo perfeito, o homem perfeito e a mulher perfeita no mundo das ideias. Quando a passagem do mundo das ideias para o mundo dos sentidos, sai todos nós diferentes, cópias imperfeitas desse homem perfeito ou dessa mulher perfeita no mundo das ideias. Ele vai dizer, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo da folha. Ele vai explicar o exemplo da folha. Por que a gente tem folhas tão diferentes? Por que cada folha, apesar de ser o mesmo tipo da folha, vir da mesma árvore, as folhas são diferentes? Porque as folhas são cópias imperfeitas, da folha perfeita do mundo das ideias. Ou seja, Platão está dizendo que no mundo das ideias existe uma verdade absoluta e do qual todo o conhecimento proveniente, todo o conhecimento no mundo dos sentidos ou no mundo dos seres humanos é proveniente dessa verdade absoluta. O que a gente precisa fazer então? Buscar nos aproximar dessa verdade absoluta. Tá? E aí ele vai dizer que a única forma de eu... Deixa eu ver se tem aqui para eu não... Não, aqui já vem Aristóteles. Então vai ter que ficar nesse aqui mesmo. Então o Platão vai dizer que a única forma, a única coisa que eu tenho, que a gente tem para se aproximar da verdade absoluta é justamente a razão. Então ele vai defender que, olha como a gente começa a encontrar o discurso do Platão com o discurso do Descartes da aula passada. O Platão vai dizer que o corpo é material e a alma é imaterial. Alma para o Platão é igual à razão. Então o Platão vai dizer o seguinte: no mundo das ideias existe uma razão universal. Essa razão universal é o que garante a perfeição de tudo, é o que garante a verdade absoluta. No homem existe também essa forma, que é esse dualismo mente e corpo aqui, a psique e o soma. No mundo, então, no homem, então, no ser humano, então, existe também uma razão. Essa razão, que é a mente, que é a psique, ela é diferente do corpo. O corpo acessa o mundo dos sentidos. A mente, ou a razão, acessa o mundo das ideias.
Então, de uma certa forma, o Platão também está dizendo que o corpo é formado por uma determinada substância e a mente é formada por outra substância. O corpo e a mente são diferentes. Isso também vai ser uma grande influência no Descartes, que a gente viu na aula passada. Então, o mundo dos sentidos e o mundo das ideias, eu vou também fazer a mesma dicotomia entre o dualismo mente e corpo. Mundo dos sentidos, corpo; mundo das ideias, mente ou razão. A razão humana deve exercitar-se, deve se desenvolver através das operações lógicas e da matemática para se aproximar da razão universal. Então, a razão, a mente, feita da mesma substância que a razão universal, ou seja, que o mundo das ideias, é a única que pode acessar o mundo das ideias. O que era o pensamento para o Platão, então? O pensamento era um instrumento para eu acessar o mundo das ideias. Então, através do pensamento, eu consigo acessar, e somente através do pensamento, eu consigo acessar o mundo das ideias. A gente vê mais ainda aí a influência também que o Platão vai ter na época e também vai ter com o Descartes. O conhecimento, então, é inato justamente por isso. O conhecimento já existe como verdade absoluta no mundo das ideias. O ser humano deve utilizar a sua razão para acessar esse conhecimento verdadeiro, absoluto e inato, ou seja, já existente. Para ilustrar tudo isso, o Platão então conta a historinha da caverna, que todo mundo conhece, o mito da caverna. Esse mito da caverna vem ilustrar a teoria das formas do Platão. O que é isso? A teoria das formas diz que no mundo das ideias existe a forma perfeita de tudo aquilo que existe no mundo dos sentidos. Então, o Platão vai ter também, ainda que ele não use a ideia de formas geométricas, mas o Platão também vai ter essa concepção de que lá no mundo das ideias é como se tivesse a forminha lá perfeita, como o exemplo do bolo, de tudo que existe aqui no mundo dos sentidos. Então, o Platão vai ilustrar isso com o mito da caverna. O que é o mito da caverna? Que todos nós, todos os seres humanos, né, toda a humanidade, vive num mundo parecido com o interior de uma caverna. E a gente vive sempre, o nosso modo de compreensão dentro da caverna é nos posicionar de costas para a entrada da caverna. Então, a luz que vem, que incide de fora para dentro da caverna, projeta as imagens de tudo que está fora da caverna no interior da parede, na parede da caverna, no interior da caverna. Então, o que é isso? O Platão vai tentar vai ilustrar aí que tudo o que a gente conhece no mundo dos sentidos são apenas sombras, cópias imperfeitas da imagem perfeita que está fora da caverna. Então, o nosso modo de conhecer os sentidos, né, os nossos sentidos, apenas conseguem captar sombras no interior da caverna. Então, nós, humanidade, toda a humanidade, vive no interior de uma caverna, aprisionado de costas para a sua entrada. Tudo que a humanidade conhece são apenas essas sombras projetadas na parede da caverna, sombras imperfeitas, cópias imperfeitas daquilo que existe perfeito no interior, ou no exterior. E aí, se, por exemplo, fosse possível, se por algum momento, se por alguma razão, alguém, um ser humano, um indivíduo, se libertasse de suas amarras e olhasse, fosse para fora da caverna, primeiro ponto, ele poderia morrer, né? Porque ele não suportaria olhar a luz, olhar a verdade de frente. Ele poderia morrer ou enlouquecer. E ainda que ele não enlouquecesse, ao contemplar a verdade de frente, se ele voltasse e tentasse convencer os demais daquilo que ele viu, ele seria considerado um louco e até os outros é muito atual. E até porque a gente hoje não vive necessariamente em sociedade numa caverna. Cada um mora na sua própria caverninha, né? Cada um mora na sua própria bolha. E as redes sociais, elas contribuem muito para essa nossa bolha, para essa nossa caverninha.
Bom, então se, por exemplo, um indivíduo descobrisse, né, tipo, enfrentasse essa verdade, tentasse voltar e contasse a verdade para os demais, ele seria considerado louco ou até mesmo seria morto pelos demais por sua loucura. Então ele vai ilustrar essa ideia do mito da caverna, a ideia a teoria das formas através do mito da caverna. Ficou claro, gente, isso daí, a teoria das formas, essa teoria do Platão, beleza? Show. Bom, isso daí é o que está, a forma, é a epistemologia que está lá a forma como o Platão começa a escrever na República. Ele vai primeiro dizer como que as coisas são, como que se dá o conhecimento, para depois ele ir utilizando esse conhecimento para defender a forma do governo. E aí o Platão vai, aqui seria a República, né? O Platão vai trazer a segunda forma de dialética. A primeira dialética utilizada foi a dialética do Empédocles, né? Onde ele vai tentar fazer o diálogo de tudo, trazendo uma primeira noção de dialética para a filosofia. No entanto, o Platão vai defender uma dialética através do argumento vencedor, do argumento mais forte. Então nós temos a dialética de Platão através da discussão, do argumento e do compromisso com a verdade. Qual era o que levava a isso? O que levava o compromisso com a verdade? Chegar a um princípio único. O Platão defendia que, numa discussão, num embate de ideias, como a razão humana ela vai tentar, na sua produção de pensamento, tentar acessar o mundo das ideias, num embate de ideias contrárias, venceria o melhor argumento, porque o melhor argumento era aquele que se aproximava da verdade no mundo das ideias. Então, quando você conseguia argumentar bem sobre algo, significa que a sua razão humana se aproximava da razão universal no mundo das ideias e via as coisas com mais clareza. Não, aí foi, Priscila, isso daí foi problema ético mesmo, tá? Isso que aconteceu lá já foi um problema ético. Essa galera aí, a China demorou para divulgar os dados e escondeu muitos dados aí de início. E isso já é um problema mais ético. O mito da caverna é para ilustrar uma epistemologia, uma produção de conhecimento, e não para fazer um julgamento moral. Tá? O mito da caverna é a forma como o Platão utilizou para ilustrar a teoria das formas. Ela não serve para a gente dizer assim, por exemplo, o fulano está na caverna porque ele não quer enxergar a verdade. Não, o Platão vai dizer que está todo mundo na caverna. A verdade que você enxerga pode ser uma verdade, inclusive, enganosa. Porque para que você realmente saiba, e aí ele vai ter muita influência do Sócrates, para que você realmente saiba se o que você vê, o que você compreende é verdade, você tem que entrar num embate, você tem que entrar numa discussão. E aí, se você realmente tiver compromisso com a verdade e tiver um argumento sólido, você vai vencer argumentos mais fracos. E assim a verdade vai se propagando. Então, a única diferença entre o Platão, a ideia do Platão com a de Sócrates, era que Sócrates formava o diálogo e um consenso, né? Visto que, para o Platão, isso era feito no embate, e quem teria o compromisso maior com a verdade venceria o diálogo e então estaria mais próximo dessa verdade. Beleza, galera? Então, olha só, para a gente não já passar, o nosso próximo seria o Aristóteles. Eu não vou começar Aristóteles agora, porque senão fica muita coisa. Então, para a gente só resumir, nós estamos aqui num período antropológico, tendo como nossos primeiros representantes aí Platão e Sócrates. Sócrates e Platão. Por muito tempo, os dois foram considerados uma só pessoa, né? Ou na verdade era somente considerado o Platão, sendo Sócrates uma personagem de Platão. Após o século XVIII, Sócrates começa a ser identificado como uma pessoa que realmente existiu e que realmente atuava,
e o Platão apenas como o registrador desse movimento, dessas atividades do Sócrates. Então se entende que grande parte dos diálogos de Platão contam da atividade filosófica, né, da filosofia do Sócrates, e que a atividade filosófica ou a filosofia própria do Platão está em poucos escritos e estando, então, grande parte dele no livro chamado A República. Platão e Aristóteles, então, vão ter pensamentos bem semelhantes aí. Sócrates, logicamente, vai influenciar muito o Platão, mas Platão vai se diferenciar principalmente na busca, na questão da busca pela verdade, na busca pelos conceitos, principalmente na noção dialética, em que o Platão vai defender, através da teoria das formas, que o melhor argumento, ou o argumento mais comprometido com a verdade, se aproxima, então, está corretamente aproximado do mundo das ideias e se aproximando, então, de uma razão universal, dessa verdade geral e absoluta, da forma perfeita dessa verdade. Beleza? Platão e Aristóteles, então, estão intimamente ligados. Sócrates nunca escreveu nada, tudo que a gente conhece, só existiram duas figuras na história do pensamento ocidental, né, duas figuras importantes na história do pensamento ocidental que nunca escreveram uma só palavra. Sócrates é uma delas, né, e daí fundamenta-se a teoria do Platão através desse diálogo com Sócrates, dessa ação com Sócrates e essa relação. Esqueci de contar a fofoquinha de como o Platão conhece o Sócrates, né? Platão, lembra que eu falei que o Platão tinha lá, que nem o nosso nada ilustríssimo presidente, né? Tem um histórico de atleta também. E aí, depois, o papai do Platão vai dizer assim: não quero que você seja atleta, quero que você seja político. E aí o papai do Platão vai obrigar o Platão a ser político, tadinho, né? Porque vai ser meio que assim. Platão vem de uma família de aristocratas, né? Platão não é humilde, Platão vem de uma família rica e importante em Atenas. E aí os papais do Platão, o papai do Platão vai dizer que o Platão deve então continuar com isso, prosseguir o caminho da família e honrar a família, blá 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 blá. E aí o Platão, tadinho, frustrado, não ganhava nada mesmo, não era um bom atleta, e ele acabou indo para a política, né? E aí, só que não falava tanta merda assim como a gente vê muitos políticos hoje. E aí o Platão vai fazer o quê? Vai começar a estudar filosofia, vai estudar com muitos pitagóricos, né? Filolau, Arquelau, essa galera toda, e num determinado momento ele acaba se aproximando de Sócrates e decide então seguir Sócrates, né? E aí começa essa grande amizade entre Sócrates e o Platão começa a registrar tudo o que o Sócrates falava, ou tudo aquilo que era produto das discussões do Sócrates. Peraí que acho que tem coisa aqui. Eita! Exatamente, né? Nada que vocês vão ver durante esses 5 anos da faculdade traz para vocês, Lucas e galera em geral, uma verdade absoluta. Na verdade, precisamos sim gerar mais dúvidas para que cada um de vocês possam comprometer-se com a psicologia e aí buscar os seus caminhos, né? A faculdade ela vai oferecer apenas subsídios para que vocês possam entender a psicologia, discutir psicologia, e não tem uma só, não dá para, na verdade não dá, né? É por isso que a gente vai se organizando para seguir um caminho epistemológico, né? Mas dá para entender a história da filosofia bem, dá para a gente entender esse caminho, ainda que a gente não decore tudo, né? E que não é o nosso objetivo aqui decorar essa galera toda. Eu, por exemplo, para pegar isso tudo, eu tive que fazer um caminho inverso, né? Eu sou fenomenólogo, né? Eu estudo fenomenologia já há bastante tempo, há mais de 10 anos, e nesse caminho de estudar fenomenologia, eu comecei estudando Russell, que é o principal
nome da fenomenologia vai citar, por exemplo, Descartes, vai criticar o Descartes, né? Vai citar David Hume, que a gente vai conhecer. Aí eu fui lá, fui ler Descartes, fui ler Hume. Aí o Hume fala de Kant, aí o Kant fala, e assim vai, né? E eu fui fazendo o caminho contrário até chegar, e eu fui vendo assim, fulano foi influenciado por ciclano, eu vou ler um pouco ciclano, depois eu fiz o caminho de volta, lendo cada coisa dessa. Que carinha é essa, Giovana? Que foi por que esse susto? E aí, eu já tinha desistido, que nada, é legal. Porque tu vai vendo assim, caraca, o fulano, a ideia desse cara aqui não é tão original assim. Né? Ela tem alguma coisa antes. Então, peraí, o que esse cara antes estava falando? Por que o que foi essa influência? E aí tu vai se deixando levar. E eu acredito que vocês vão fazer isso também. Vão fazer não o mesmo movimento que eu fiz, lógico, mas vocês vão buscar o próprio movimento de vocês, de estudo, de entender aquilo que vocês querem, aquilo que vocês vão se identificar e também, com isso, entender as influências desse pensamento. É um movimento natural, cada um de vocês vai fazer o caminho de vocês, o importante é que vocês tenham um compromisso com a ciência psicológica, compromisso com esse conhecimento psicológico e possam aí ajudar a desenvolver essa ciência e essa profissão. Bom, então é isso, ficamos aqui com o Sócrates e o Platão. Na próxima aula, nós vamos... Isso, na verdade, a gente só entende... O que eu quero que vocês entendam aqui, né? Eu estava falando sobre isso antes de finalizar. O que eu quero não é que vocês decorem essa sequência toda, saibam que exatamente cada um está falando. Mas entender o movimento. Como as coisas começaram ali com Tales, olha como se deu o desenvolvimento dessa ideia que iniciou lá com Tales, a physis, como isso foi influenciando e foi se desenvolvendo. Ninguém ficou apenas com o que o Tales estava falando. Cada filósofo depois veio com uma ideia diferente, veio desenvolvendo aquela ideia inicial e aí a gente vai desembocar ali naquela grande massa que vai estar no período de transição entre o cosmológico e o antropológico, e aí a gente vai vendo essas influências, como que Platão influenciou, Sócrates influencia o pensamento de Platão, que vai influenciar o pensamento de Aristóteles, que vai influenciar, e assim vai. Então a gente precisa entender isso muito mais, entendendo o movimento dessa ideia, o movimento que a gente chama dessa epistemologia, ou seja, da construção do conhecimento, que vai influenciar o que a gente hoje chama de ciência psicológica. Né? Então essa é a ideia da disciplina Fundamentos Filosóficos. É lógico que precisa ter uma compreensão aí de cada um desses filósofos. É muita informação, eu sei disso. Mas tentem entender mais o movimento, entendendo aí que a gente tem esse movimento de conhecimento e muito menos decorar cada um desses conceitos. Beleza? That's all, folks.